Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Multicast, o podcast da Multitech. Nós estamos agora numa sequência de episódios trazendo as novidades da versão 2026 do SolidWorks e hoje a gente separou um episódio para falar especialmente sobre a parte de simulação numérica. E para estar conosco nessa conversa aqui, eu conto com a presença do João Figueiredo, nosso especialista em simulação da Multitech. Bem-vindo, João. Muito obrigado, Arthur. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa noite, boa tarde. Independentemente do horário, estamos aqui para trazer as novidades do SolidWorks Simulation para que possa facilitar a vida de vocês no uso da ferramenta em seus projetos. Nós temos também aqui a presença do nosso convidado Victor Florindo, gerente da Dassault Systems. Victor, muito obrigado pela sua presença e colaboração nesse episódio. Obrigado, Arthur. Obrigado pelo convite, João. Sim, eu já estou no time da Dassault há algum tempo, desde 2017, né? Parte dos times de gerentes técnicos. A minha formação é engenharia mecânica, então esse assunto de simulação é bastante presente, né? E legal, vamos trazer aí para o pessoal o que tem de novo no SolidWorks para a parte de simulações, né? Além da parte de CAD que todo mundo já conhece, né? Simulação também tem muita coisa legal. Nós exploramos nos episódios anteriores as novidades que a gente tinha na parte de SolidWorks, na parte de partes, de montagem, 2D, routing, elétrica, falamos um pouco do draft site e separamos um episódio inteirinho só para falar sobre a parte de simulação. João, quais são as principais novidades que a gente tem no SolidWorks 2026 na parte do simulation? Bom, pessoal, a primeira novidade é que agora é possível você aplicar um carregamento total sobre vigas e você pode escolher que ele seja distribuído proporcionalmente de acordo com o comprimento de todas as vigas da sua estrutura ou então em cada viga específica da estrutura, trazendo muito mais flexibilidade na hora de você aplicar o seu carregamento de uma maneira realista em sua estrutura. E uma outra novidade também é que agora, especificamente para análises de resposta espectral, eu também tenho uma possibilidade que eu teria com outros tipos de análise, que é você representar um componente que não é o seu objeto de estudo, mas que ele está acoplado, por exemplo, a uma estrutura, a um pórtico, e ele vai estar sujeito ou a um carregamento sísmico, por exemplo, terremotos, ou então se ele tiver um sinal de carregamento dentro de uma faixa de frequência e esse sinal for uma aceleração ao longo dessa frequência. E com isso, por exemplo, você tem uma estrutura de um componente seu. Só que aí você tem módulos eletrônicos, você tem bombas, motores, que não vão ser o seu objeto de estudo. Então você só substitui esse ponto de massa e aí com isso você consegue calcular a sua resposta num período mais curto de tempo. E também temos agora para estudo de flambagem a possibilidade de você avaliar apenas os modos de flambagem com valores positivos, ou seja, aqueles autovalores que têm um valor negativo você pode filtrar para não considerar na etapa de pós-processamento na avaliação dos seus resultados. Super interessante essas três novidades que o João trouxe. São partes do SolidWorks Simulation, né? O SolidWorks Simulation é o nosso principal produto para tudo que a galera conhece como análise de elementos finitos. E as três melhorias que o João comentou, a primeira, que seria toda a parte de distribuição automática de carga em elementos de vigas. A segunda, que é você poder ter cargas remotas e também em análise de resposta espectral. E a terceira, que seria... Desculpa, a terceira... Parte de flambagem. O cálculo de flambagem, o filtro dos resultados. As três melhorias são benefícios diretos para todos os usuários. Por quê? Eles conseguiriam fazer isso de alguma outra maneira, tomaria mais tempo, mas agora no SolidWorks Simulation 2026 é muito mais fácil. Então você vai aplicar uma carga em elementos de viga, não tem que se preocupar em ficar calculando a distribuição baseado no comprimento das vigas, você aplica e ele já faz o cálculo. Você tem um elemento de massa remota, como você trouxe um exemplo muito bom, né? Uma cabine elétrica. Tu não vai desenhar aquela cabine elétrica, então você adiciona ela como um elemento de simulação, uma massa remota, que já existia para outros tipos de simulação, mas agora também para mais esse tipo de simulação. E para análise de flambagem, que é muito comum para qualquer tipo de elemento, principalmente elementos que são muito desproporcionais entre o comprimento e a espessura, por exemplo, tem muita reação à flambagem,
fazer o filtro de autovalores positivos, já elimina toda a necessidade do analista ter que ficar refinando ali o resultado ou o resultado final na hora que ele for desenvolver os diagnósticos. Então, são 3 melhorias que já trazem produtividade para os analistas que precisam fazer esse tipo de simulação. Perfeito. O que mais de novidade tem, João? Eu vi dizer que tem alguma coisa a respeito para quem faz simulação com elemento de casca, né? Quando você tem que fazer a parte de simulação quando você usa superfícies, né? Exatamente. Então, pessoal, para componentes em casca, nós temos 2 melhorias. A primeira delas é que agora tem como você escolher qual que vai ser a formulação do seu elemento de casca. Por exemplo, na prática, se você tem uma chapa muito fina, você tem a formulação de casca fina. E qual que é a diferença? É que, devido à espessura dela ser tão fina, ela não vai influenciar no cálculo da deformação por cisalhamento transversal. Ou então, se você tem alguma chapa, alguma nervura mais espessa, você tem a formulação de cascas espessas, aonde essa espessura, ao longo da seção transversal, vai ser influenciada para o cálculo da sua deformação. Geralmente, só para deixar bem claro para o pessoal que não é muito dessa área, quando a componente da pessoa é mais a parte de chapa, ele utiliza essa técnica de modelamento de casca, é isso, né? Correto. Basicamente, se você tem que o comprimento da sua chapa ela é muito maior do que a sua espessura, você pode fazer uma simplificação e transformar ela em uma superfície para você fazer a sua análise em elementos finitos. E para elementos do tipo casca, eles são muito mais rápidos para simulação que elementos sólidos. Então é um modelo matemático muito utilizado para chapas, até mesmo para alguns tipos de vigas. E a possibilidade de você ter mais facilidades na hora de você definir um carregamento nas arestas de uma chapa, outra vez, é um benefício que o usuário do dia a dia ele faria de alguma outra forma, mas tomaria muito mais tempo. Então é mais rápido, mais fácil, e isso traz um refinamento também para o resultado final que ele vai obter. E a capacidade que ele tem de usar ambos os modelos matemáticos de casca fina ou espessa, né? Também vai influenciar em como ele vai analisar depois aquele resultado de uma forma muito mais adequada ao tipo de produto e elemento que ele usa no dia a dia, né? Então, traz mais recursos para o usuário final. Ele não tem que ficar usando muitos artifícios, né? Já tem um recurso pronto ali para ele como padrão do software. Perfeito. E uma outra novidade para elementos de casca é que agora a sua estrutura que estiver conectado com algum outro componente, esse componente ele não precisa ser mais modelado. O carregamento que ele impõe sobre a aresta da sua superfície em casca pode ser utilizada para transmitir essa força. Antigamente, eu só conseguiria transmitir a força uma força remota em arestas apenas de componentes sólidos. Agora, todos os componentes que você modelar como casca, ou seja, como superfície, você também pode utilizar esse recurso. Sim, não, outra vez, né? Análise por elementos finitos é um conceito matemático já muito conhecido. Então, ferramentas como o SolidWorks Simulation, por que a gente sempre tem aprimoramentos a cada versão? Para justamente trazer mais facilidade para o usuário, né? O usuário ele tem que conhecer, obviamente, qual é o tipo de simulação correta que ele vai aplicar para o tipo de característica física que ele quer avaliar para o material ou para o produto que ele está desenvolvendo. Então, o que a gente faz, né, o que a Dassault faz quando ela desenvolve uma versão nova do SolidWorks Simulation é tentar trazer mais facilidade para ele não ter que se preocupar com a ferramenta e sim com a aplicação. Como ele vai fazer com que isso dê um resultado que ele consiga transformar em um produto melhor. João, eu ouvi dizer que também tem mais algumas novidades no quesito, na parte de simulação, de leituras de respostas. Também tem melhorias nesse sentido, né? Sim, agora nós temos outros tipos de respostas disponíveis. A primeira delas é que agora é possível você capturar forças axiais, cisalhantes e momentos fletores em análise de vibração aleatória. Então, qualquer simulação onde você vai imputar um sinal dentro de uma faixa de frequência e esse componente tenha elementos conectores do tipo PIN, você consegue ler esse tipo de resposta para você avaliar se você vai ter, por exemplo, vamos supor que você tem um eixo de transmissão e aí você modela esse eixo de transmissão com esse conector do tipo PIN para fazer uma simplificação e com isso você ganhar agilidade no tempo do cálculo da sua resposta.
você consegue identificar se aquele eixo de transmissão ele vai ter algum pico de resposta, seja axial, cisalhante ou de um movimento fletor, em uma determinada faixa que o seu componente esteja vibrando, em que a sua montagem esteja vibrando. Sim, elementos do tipo PIN, né, ou pinos, é um artifício muito utilizado também quando a gente fala de análise por elementos finitos, porque análise por elementos finitos ou simulações digitais passam por muita simplificação. Então, não é tão simples como você ter um equipamento, jogar ele dentro do computador e falar, me dá um resultado. Então, a gente trabalha com muita simplificação. Então, elementos como um eixo de transmissão, muitas vezes a gente não desenha o eixo de transmissão. A gente usa um elemento de conexão matemático, artificial, como um pino, e esse elemento artificial nos traz uma resposta que vai ser exatamente ou muito próxima ao que você vai ter no mundo real. Então, outra vez, né? Agora também tem essa capacidade de esse tipo de leitura de resultado para esse tipo de elemento, que muitas vezes obrigava um usuário a criar um elemento 3D e fazer uma simulação em cima do 3D, já vai agilizar outra vez o tempo, né, de desenvolvimento, de preparação da simulação e, obviamente, um resultado mais preciso também. E mais uma resposta que está disponível agora é o contorno gráfico de respostas angulares. Ou seja, todo deslocamento angular ele vai poder ser analisado tanto em graus como também em radianos. E aonde que isso daí é bem importante? Vamos supor que você esteja simulando, novamente, algum eixo de transmissão, aonde a rotação vai ser uma variável crítica, a torção vai ser uma variável crítica. Ou então alguma conexão rotacional, como mancal, como juntas rotacionais, e até mesmo qualquer outro tipo de estrutura que esteja suscetível a uma flexão ou rotação, como por exemplo vigas, braço robótico, suportes articulados. Tudo isso daí você vai conseguir analisar como um contorno gráfico do qual que vai ser o nível dessa rotação que você vai ter, seja em graus ou seja em radianos. João, eu sei que para fazer uma simulação numérica você tem uma série de cuidados, né? Você tem que definir muito bem a geometria, o comportamento, como ela está engastado, definir os materiais propriamente ditos, para aí sim, quando você rodar a simulação, você poder ter uma decisão correta. Tem alguma novidade agora no SolidWorks que possa facilitar essa preparação, essa validação dos dados? Não? Sim, temos essa novidade que agora, a partir da versão 2026, você consegue ter uma mensagem de alerta quando você vai executar a sua simulação, quando você vai executar o seu estudo. Se você, por exemplo, esqueceu de aplicar um material em um componente que está sendo levado em conta durante a simulação, se você esqueceu de definir uma condição de contorno, um carregamento, qualquer problema sobre o controle da sua malha, ele vai avisar para você logo no início, quando você submete esse estudo, para você não ter problemas de algum erro relacionado a essas questões, e aí facilitando a depuração de uma simulação que não deu, que ela não convergiu até o final. Legal. Vitor, eu sei que o portfólio do SolidWorks Simulation ele é bem extenso, né? Uhum. Eu imagino que tenha soluções desde do projetista, aquela pessoa que vai fazer uma análise preliminar ainda durante a fase de projeto, quanto recursos bem avançados para o especialista poder analisar e até inclusive validar um projeto, né? Você quer comentar um pouquinho sobre essa abrangência do portfólio do SolidWorks Simulation? Com certeza, com certeza. Esse é um ponto muito interessante a gente discutir, porque realmente, as ferramentas de simulação elas podem ser aplicadas em diferentes etapas durante um processo de desenvolvimento de um produto. Mas existem 3, basicamente, etapas que são comuns para todas essas pessoas, que é a parte de pré-processamento, onde ele configura o tipo de simulação. E a gente viu várias melhorias, como, por exemplo, essa que o João trouxe agora, que é você ter uma ferramenta que te diz, falta o material, não colocou engastamento. E o processamento, obviamente, e aí o tipo de simulação é muito importante, porque um analista ele pode chegar a um nível de complexidade, mas a complexidade não está no tipo de estudo que ele está fazendo, e sim no tipo de simulação que ele vai executar. Então, um projetista ele pode fazer simulações lineares, estáticas, durante o processo de desenvolvimento de um componente ou de um grupo de componentes, até de um conjunto,
para validar uma espessura, para validar uma aplicação mecânica e entender se ele já está desenvolvendo de forma adequada. Num segundo estágio, pode realmente ter um analista, que é uma pessoa mais específica para simulações, que pode analisar as simulações em outros aspectos, uma flambagem, uma análise de vibração, dos módulos de vibração, análises não lineares, se ele tiver um material que tem comportamento não linear, ou se ele detectar um grande deslocamento. E aí a gente entra também na parte de análise do pós-processamento do que já veio antes. Um ponto muito importante, essa novidade, que agora a gente consegue ter resultados de deslocamento com unidades angulares, né, que pode ser graus ou radiano. Isso parece pequeno, mas para quem está usando o pós-processamento como uma forma de avaliar o resultado, facilita muito a vida, porque imagina que você tem um eixo e esse eixo ele tem uma torção. Isso vai gerar um deslocamento angular. A maioria das ferramentas vai plotar ou vai dar como resultado final para o analista, seja o engenheiro ou um engenheiro sênior que é responsável pela análise, o deslocamento 2D ou até 3D, basicamente X e Y. E ele teria que calcular esse deslocamento angular. Mas lá na hora que ele olha uma norma, pergunta para ele qual que foi dá um parâmetro de deslocamento angular. Então, também é a ferramenta dando mais facilidade para que esse analista tenha todo o nosso portfólio, como eu falei, desde uma análise linear estática simples até análises não lineares extremamente complexas, mas a ferramenta não pode ser a preocupação do usuário. O SolidWorks Simulation ele tem que ser a ferramenta simples que agiliza. Os problemas são os problemas do produto que ele tem que agendar. O SolidWorks Simulation tem que ajudar o nosso cliente a resolver esse problema de forma mais simples. É por isso que a gente tem essas versões novas com essas melhorias constantes. Bacana. E eu entendi também que a gente falou muito sobre a parte de simulação mecânica, tem uma parte muito forte também no SolidWorks Simulation, que é toda a parte de análise de plásticos. É isso, João? Seria um segundo produto, porque quando a gente fala do SolidWorks Simulation, a gente está falando do mundo de simulação estrutural, né? Simulações, análises por elementos finitos. Quando a gente pensa em produção de produtos como peças plásticas, aí a gente tem um outro problema que é como que eu consigo simular o meu processo? Parte de manufatura, né? Principalmente se eu tenho um processo de manufatura de peças plásticas, polímeros, eu também tenho uma preocupação em entender qual que é a condição estrutural, vai quebrar ou não vai quebrar, né? A grande pergunta. Mas eu também quero saber se quando eu colocar esse polímero, aquecer ele a tal temperatura e botar uma determinada pressão, vai preencher o meu molde ou não vai. E aí a gente entra num mundo de simulação, que é o mundo de simulações de processos de manufatura de peças plásticas, que também é muito interessante, que a gente também tem solução com SolidWorks Plastics e que também tem algumas novidades interessantes, principalmente em termos de produtividade, né? Sim. Inclusive nessa parte de produtividade, com a nova versão, você consegue ter resultados 15% mais rápidos nessa nova versão para análise de enchimento, 30% para análise de empacotamento e 25% na etapa de resfriamento. Então, por volta de 30% de redução no seu tempo durante a simulação do processo de injeção de plásticos. E aí, com isso, com essa economia de tempo, você pode ter um maior tempo para fazer outras atividades, como, por exemplo, a tomada de decisão, ou então, poxa, eu analisei aqui que ocorreu algum problema no meu processo de injeção. Eu posso ter uma maior tranquilidade para avaliar de maneira assertiva o que eu preciso corrigir no meu processo. E, além disso, uma outra característica positiva é que agora o SolidWorks está com o banco de materiais atualizados. Temos 85 novos materiais e 12 materiais atualizados, e aqueles materiais que estão obsoletos, de algumas resinas que não se fabricam mais, 50 foram reduzidas. Então, essa parte do Plastics, ela vem cada vez mais acompanhando não somente na melhoria de desempenho, mas ela também acompanha quais são as matérias-primas que estão sendo utilizadas atualmente no mercado. É isso, o SolidWorks Plastics ele é muito importante dentro do nosso portfólio, porque diferente do SolidWorks Simulation, que é generalista, você pode simular o que você quiser,
dentro daquelas condições físicas que você quer simular, o SolidWorks Plastics ele é dedicado à simulação do processo de fabricação de peças por injeção, né, de peças plásticas por injeção. E quem fabrica peça plástica por injeção, esse é o grande problema que eles têm que resolver. Eu tenho que produzir uma peça, eu tenho que desenvolver um projeto de um molde que muitas vezes pode custar 10 mil ou 1 milhão. Então, o risco por trás de você fabricar um molde de injeção de peças plásticas sem executar esse tipo de simulação é muito grande. Então, a maior parte das empresas não assumem esse risco e fazem esse tipo de simulação. E os aspectos que o João trouxe de você ter um processo mais rápido de simulação e você ter uma base de dados de materiais atualizada, isso é muito importante porque todos os dias a indústria está desenvolvendo novos polímeros, né, novos materiais. E cada material tem uma característica específica. Então, essa atualização da biblioteca faz com que a gente consiga não só simular esse processo de fabricação, mas ser muito mais preciso com relação ao material que aquele cliente vai usar para aquele tipo específico de peça plástica que ele está desenvolvendo. Apesar da gente olhar uma peça plástica e entender é plástico, não. Existem milhares de diferentes tipos de polímeros e as características podem variar. A mesma máquina que fabrica todos esses tipos de polímero tem que ter a calibragem certa para que aquilo funcione. E é isso que o Plastics ajuda a gente a identificar, né? Se vai funcionar ou se não vai funcionar. Sim. Se eu vou abrir o molde e vou ter uma peça ou vou ter 30% de uma peça ou nada, né? E tem mais novidade no Plastic ainda, João? Agora a gente tem que ver da onde vem essa melhoria aí, os 30%, né? Bom, a primeira melhoria em relação a aplicações específicas com o Plastics está voltada para materiais termofixos. Por quê? Agora você tem uma interface mais intuitiva e um software mais aprimorado para que você possa representar a orientação da fibra durante o processo de cura. Você consegue definir parâmetros que determinam quando que a peça ela deve ser ejetada baseada nesse nível de cura, o que permite ver a qualidade dessa cura, se está boa ou se não está. Assim, você reduz o desperdício de material e também melhora a previsibilidade do seu ciclo de moldagem. Muito bacana. E eu vi que tem uma coisa de novidade também no Plastic, uma coisa a respeito de tiros curtos, né? O que seria essa novidade, João? Então, o processo de injeção por tiro curto, agora eu consigo ter um gráfico que mostra claramente se o volume do seu molde foi totalmente preenchido ou não em termos percentuais. Então, por exemplo, se você fez a sua simulação do processo de injeção e aí ele não conseguiu completar o preenchimento, por exemplo, ele vai mostrar para você o percentual e também o contorno gráfico numa visualização 3D dessa resposta para que você possa diagnosticar falhas mais rápido e assim fazer correções. Além também, para análise de ventilação, agora é possível você definir as condições de contorno da ventilação ao longo da aresta do seu modelo. Com isso, você consegue permitir um sistema de ventilação baseado na sua geometria, trazendo uma melhor representação desse tipo de processo, além de que você ajuda a evitar bolhas e queimaduras causadas, por exemplo, por aprisionamento de ar durante o processo de injeção. Legal, as 3 novidades são muito interessantes. Talvez não é tão interessante para quem pensa na simulação, mas para o usuário do SolidWorks Plastics são importantes porque a primeira que tu falou foi dos materiais termofixos, né? O material termofísico, ele tem um comportamento diferente de outros polímeros que deu errado, você derrete ele e injeta de novo. Materiais termofísicos, uma vez que você moldou ele e injetou, ele não pode mais ser... ele não volta mais para o estado líquido. Então, se você falhar, realmente é desperdício, né? Outros polímeros você pode reutilizar e fabricar outros componentes. Então, você ter hoje uma simulação que te permite ter um refinamento específico para materiais termofísicos que são muito sensíveis, né? Com percentual de cura, condição de cura, para quem trabalha com esse tipo de material,
vai ajudar muito a diminuir desperdício. E aí a gente está falando de dinheiro mesmo, né? Garantir que eles vão conseguir produzir. E não é só você preencher corretamente o molde. Se você não tiver um controle correto do tempo de cura e de todos os parâmetros de injeção, também todos os aspectos de deformação na hora que você tirar essa peça do molde pode ser um problema também, né? A parte especificamente dos sistemas de ventilação é mais um artifício, é para facilitar. Antes o usuário tinha que utilizar de outros artifícios para fazer isso. Somente arestas. Que antes era só vértice, na verdade. Isso. Agora você consegue... Somente vértice. Somente vértice, agora você consegue usar aresta, ou seja, você pode usar o próprio 3D e não precisa ficar desenvolvendo geometrias extras para fazer a simulação, né? E a questão do tiro curto, ela é uma simulação que ela é rápida, mas ela é muito importante. Porque o tiro curto, né, um nome meio esquisito, basicamente significa eu tenho uma peça plástica e eu quero saber se aquela peça, para aquele material, para aquelas espessuras que eu defini, quando eu colocar o material ali na injetora e pedir para injetar, vai sair uma peça inteira ou não, né? E é um erro muito comum. A pessoa desenvolve o molde, configura os parâmetros da injetora, porque ele conhece a injetora, ele coloca lá primeiro ciclo de moldagem, ele abre o molde e está metade da peça, né? Então, a análise de tiro curto, ela justamente vai te dizer, já no momento, quando você estiver começando literalmente aquela simulação, se você vai ter realmente um produto 100% ou não. Você não vai conseguir preencher aquela cavidade, né? Então, é algo muito importante para você já começar a ajustar os parâmetros de máquina ou as espessuras do seu componente plástico, baseado em uma avaliação preliminar, vamos dizer assim, né? Vai dar errado, melhor você ajustar. Então, essa é uma função muito legal do Plastics também. Legal. João, muito bacana essas novidades, tanto do Simulation quanto do Plastics. Então, de uma forma geral, para quem já é usuário do SolidWorks Design e que desse passo para também trazer o mundo da simulação, aprimorar cada vez mais o seu desenvolvimento, tem uma série de recursos aí e que, se você está acompanhando a gente, tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, fala com a gente, fala com o time da Multitech, a Dassault está sempre junto com a gente. Eu queria agradecer, João, sua participação. Não sei se tem mais algum comentário para fazer sobre as novidades, tá? É essa que a gente separou para o momento. Bom, foi isso que eu separei. Eu que agradeço pela oportunidade aqui de falar dessas melhorias e nós da Multitech estamos à disposição de vocês para auxiliar nesse processo de aprender todas essas melhorias com suporte técnico, treinamentos para novos clientes, o que for necessário para facilitar que o nosso usuário, que o nosso cliente consiga utilizar a ferramenta da maneira mais assertiva possível, estamos aqui. Vitor, muito obrigado pela sua participação, por aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês pelo convite. Pessoal, não percam, nós temos em breve mais nosso próximo episódio sobre as novidades da versão 2026. A gente vai falar um pouquinho sobre PDM e PLM dentro do mundo SolidWorks. Não percam e até a próxima.